Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, ou um vaso de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém, Deus? Feche os olhos, pense em Deus, pensa no Senhor Jesus, vamos falar com Ele. Jesus Cristo, Deus soberano, Deus maravilhoso. Como é bom estarmos neste dia, Pai, ouvindo a Tua palavra mais uma vez, e que através dela haja instrução, que através dela haja alimento, que através dela haja sustento para nossas vidas, Pai. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir bem forte, Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Acerte. Hoje nós entramos na sexta mensagem desta campanha de fé, campanha de oração, das portas dos vasos de Deus. E mais uma vez nós iremos olhar um vaso, um recipiente, algo que tem o seu propósito. Desde o começo dessa campanha eu tenho dito que um vaso é feito, que um vaso é formado, que um vaso é criado para um determinado propósito. Amém? E há alguns dias ministrei a vida de vocês falando sobre o tesouro que foi colocado em vasos de barro, e dizendo desse tesouro que era a presença do Espírito Santo do Senhor, a presença de Deus que é colocada em nós como vasos preciosos, como vasos que foram refeitos, como vasos que foram moldados nas mãos do oleiro. Amém? E mediante esta ideia, mediante esta palavra, como que se casando uma coisa na outra, eu quero trazer a palavra de hoje sobre o vaso que é usado para Jesus. Amém? Não somente o vaso que é usado por Jesus, mas para Jesus. Eu preciso entender que aquilo que Deus um dia colocou em minha vida, a transformação que Ele fez em mim, Ele fez para que essa mudança, essa transformação, este poder, esta glória seja usada para o propósito dele na vida daqueles que me rodeiam, ou aonde eu estiver. Porque imagine, o pensamento do mundo é o seguinte: se eu tenho poder, eu subjugo as pessoas, eu coloco as pessoas abaixo de mim. Só que o Evangelho de Cristo é o contrário. Se eu recebo o poder de Deus, não é para colocar as pessoas acima de mim, mas é para que as pessoas estejam acima da minha vida. Em qual sentido? Não são elas que me servem por causa do meu dom, por causa da glória que Deus derramou e manifestou em mim. Sou eu que sirvo elas. Jesus mesmo disse: quer ser grande no reino de Deus, seja o menor na terra. Ou seja, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu
glória de Deus, e não ao contrário. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre sermos usados para Jesus. Porque essa história, esse texto que nós abrimos, que nós lemos em Mateus 26, vai contar da história de uma mulher que agora vai pegar daquele vaso precioso, daquele vaso contendo algo precioso, algo valioso, e vai derramar sobre Jesus. Ela não vai guardar aquilo para si, mas ela vai derramar em Jesus Cristo. E quando nós abrimos a Bíblia, neste texto, nós vamos ver coisas importantes para nós, coisas que a gente precisa compreender antes que a gente entenda aquilo que Deus Ele tem para falar conosco. A primeira coisa que nós precisamos entender é aonde estava esse conteúdo valioso, esse conteúdo precioso. Capítulo 26, versículo de número 7, vai dizer o seguinte: e aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco ou um vaso feito de alabastro. Amém? Assim como o vaso da semana passada, aquelas talhas, o vaso de alabastro também não era feito de barro, era feito de pedra. Uma pedra que, é claro, era polida, era formada. Para vocês terem ideia mais ou menos do que era o alabastro, é mais ou menos como um mármore. Sabe aquela pedra de mármore que a gente vê, se faz mesa? Era mais ou menos aquilo, só que um pouco mais maleável. Eles conseguiam fazer, por exemplo, vaso, coisa que o mármore é muito bruto, é muito rígido. Então nós temos aqui de novo uma pedra que era esculpida, que era polida, que era cuidada. Então, por mais que não seja o mesmo material, ainda é algo que precisa passar por um molde. Assim como uma joia preciosa, ela está tendo que ser esculpida, formada. Assim é essa pedra. E mais uma vez eu venho repetir, para que nós recebamos, ou sejamos recipiente do poder e da glória de Deus, do Santo Espírito, não adianta eu ser alguém que permanece bruto. Eu posso vir como uma pedra, como um barro bruto, sem molde, sem forma, mas para que eu seja templo, tabernáculo de Deus, receba aquilo que é precioso de Deus, eu preciso ser moldado, eu preciso passar pelo molde, seja o barro que era moldado, seja a pedra que precisa ser esculpida. Assim tem que ser a nossa vida. Ao longo do tempo, eu vou passando pela olaria do Senhor, e Ele vai me moldando, Ele vai me moldando, Ele vai me transformando daquilo que Ele quer. E aí, depois do molde pronto, do vaso pronto, está preparado para receber aquilo que vai ser colocado ali. Esse tipo de pedra, ele não recebia qualquer coisa. Não era um vaso que receberia, por exemplo, terra, que receberia água. Não. Esse tipo de vaso, esse tipo de frasco, ele tinha uma finalidade: receber perfumes, essências, para que guardasse nele coisas que eram valiosas. E assim esta mulher, ela vai fazer, ela vai ter o vaso, que era o vaso de alabastro, aquele frasco, e dentro dele, o capítulo mesmo de Mateus vai dizer que havia um perfume preciosíssimo, valiosíssimo. Só que nós temos mais dois evangelhos que vão contar essa história: o evangelho de João e o evangelho de Marcos. Amém, igreja? Então vamos comigo no evangelho de João, porque o evangelho de João vai dar coisas a mais para nós sobre essa história, que vai ser interessante a gente ver nessa manhã. João capítulo de número 12. João capítulo de número 12, versículo de número 1.
Amém? João capítulo 12, versículo de número 1 vai dizer o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, aquele que tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era dos que estavam à mesa com Jesus. Versículo de número 3. Então Maria, aqui no texto de João a gente sabe que a mulher que agora vai fazer o que vai fazer era Maria. Que Maria, irmã de Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado. Então nem o texto de Marcos 14, e nem o texto de Mateus 26 vai dar esse detalhe crucial de quem era que estava fazendo aquilo. Mas João tem esse pequeno detalhe. Inclusive, João é o único que fala de Lázaro, Marta e Maria. Nenhum dos outros evangelhos conta sobre essas 3 pessoas, apenas o evangelho de João. E aí então ele dá o nome dessa pessoa, Maria. Essa Maria vai fazer o seguinte, versículo 3. Então Maria, pegando um frasco, um vaso de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Amém? Então olha só, até então nós já sabíamos que era um conteúdo precioso, mas agora nós sabemos que é um nardo puro. Consequentemente, ele vai dizer que quando olharam aquilo, e eu acho interessante de João, porque tanto Mateus quanto Marcos, eles vão omitir um ponto crucial no texto. Não sei porquê, qual foi a ideia, se não foi algo que foi prestado atenção, ou se eles fizeram de propósito. Mas tanto Marcos quanto Mateus, quando ela faz isso, vão deixar claro que vai haver uma indignação. Amém? Só que no texto de Marcos e no texto de Mateus vai estar assim: e os discípulos disseram. Só que olha o que João vai dizer no versículo de número 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, a quem estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Então João é o único que chega e fala assim: ó, foi o Judas. Jogou para todo mundo saber, ó, foi o Judas. Ele já estava fazendo coisa errada, já pegava por aí o dinheiro. Então já vou falar, foi logo o Judas mesmo que falou. Os outros dois falaram: não vamos criar mais confusão, né? Ele já lançou. Só que olha o que Judas, a expressão que Judas vai dizer: por que não foi vendido esse nardo puro por 300 denários? 300 denários naquela época era uma moeda de prata, correspondente a um dia de trabalho. Se cada denário era um dia de trabalho, quantos 300 denários eram de dia de trabalho? 300 anos. Ou seja, era quase um ano de trabalho que estava naquele frasco, que agora aquela mulher está derramando aos pés de Jesus. Então olha só, então nós estamos enriquecendo texto para nós. O que a gente está fazendo é enriquecer a palavra. Tudo que a gente está lendo está na palavra, mas a gente está enriquecendo o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Então a gente abre um texto, mas tem mais 2 textos que estão nos dando mais detalhes. Sabe que essa mulher é Maria, que o frasco continha nardo e que ele valia mais ou menos um ano de trabalho. Então o que está dentro daquele frasco não é qualquer coisa. O que está dentro daquele frasco não é qualquer perfume, é um perfume preciosíssimo, que para alguém ter a quantidade que tinha naquele frasco, a gente não sabe qual é a quantidade, mas que tinha ali,
precisava trabalhar praticamente um ano para ter aquilo. E agora ela está pegando aquilo e derramando aos pés de quem? Aos pés de Jesus, na cabeça de Jesus, como diz os outros dois textos. Mas a ideia é sobre todo o corpo de Jesus. Amém? Sobre todo o corpo de Jesus. Eu quero que você entenda isso. Sobre todo o corpo de Jesus. Amém? Agora preste atenção. Uma coisa é fato. E essa primeira coisa aqui, a gente não vai ter problema nenhum. Nós temos um vaso nessa história novamente, sim ou não? Se fizermos uma analogia, ou seja, uma comparação, quem é o vaso? Quem é o vaso? Nós, sim ou não? A gente já tem aqui claro. Nós correspondemos ao vaso. A gente está falando aqui, contando com há 6 semanas. Nós somos os vasos. Amém? O perfume, ou seja, o nado puro, ele representa o quê? O Espírito Santo. Perfume preciosíssimo, perfume caro. Pastor, mas desde quando eu estou na igreja, eu sou cheio do Espírito Santo, não foi caro para mim, não foi caro para você, para Jesus foi. Ele morreu por nós, para que um dia nós tivéssemos acesso àquilo que não tinha livre acesso. Ele morreu por nós para termos primeiro salvação eterna, mas acesso ao poder e à glória do Espírito Santo em nós. Por quê? O que faz a obra de Deus em nós é o Espírito Santo, que nos convence do pecado e da justiça, que nos enche da glória de Deus, para entendermos e termos a visão do céu e não da terra. Amém? Por isso eu sempre gosto de dizer o seguinte: ter o Espírito Santo não é ter o Espírito Santo na quarta-feira só. Eu não consigo entender gente, crente, que tem o Espírito Santo na quarta-feira, fala em línguas estranhas, é cheio do poder, mas na quinta-feira nem Deus segura ele, porque a pessoa se transforma. Parece que a pessoa só tem o Espírito Santo dentro da igreja. É aquilo que eu falei no domingo. São pequenas coisas que diferenciam quem de fato é de Deus e não é de Deus. Nós precisamos entender, e isso foi nível de saber, por exemplo, quem tem ou não tem o Espírito Santo. A evidência. Qual é a evidência de ter o Espírito Santo? Falar em línguas estranhas. Vai no terreiro de macumba e pede para o diabo falar em língua estranha para você ver se ele não fala também. E se bobear, vai melhor do que muito crente. Por quê? Porque às vezes nós nos enganamos. E é por isso que a gente tem que ter o Espírito Santo todo o tempo. Isso quer dizer que uma pessoa não pode ser tomada do Espírito Santo. Não é isso. É que a evidência de ter o Espírito Santo de fato é uma vida que esteja direcionada na vontade de Deus. Amém, igreja? Que viva de fato uma vida de transformação. A Bíblia vai dizer que quando João Batista ele começa a pregar, ele diz assim: procurem produzir frutos de arrependimento. Uma pessoa arrependida é uma pessoa que muda a rota dela. Caminhava até então no caminho errado, mas ele recalcula a rota e fala assim: a partir de hoje eu vou dar diferente, vou falar diferente, vou pensar diferente. Por quê? Porque antes eu era cheio de mim mesmo, agora eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Pronto. Então, se nós temos esse perfume, é um perfume caríssimo. É um perfume caríssimo. Talvez nós não precisamos pagar, mas Jesus pagou. E precisamos tratar esse perfume como ele é. Precisamos tratar a presença de Deus em nossa vida como ela é, algo precioso, algo valioso. Amém? Até porque a Bíblia vai dizer o seguinte: a quem muito é dado, muito é cobrado. E a gente precisa lembrar que nós, como cristãos, cheios do Espírito Santo, a gente tem muito mais do que muitos tiveram. Que as pessoas, por exemplo, do Velho Testamento tinham, nós temos em abundância. Então nós temos mais.
mais, e isso nos será cobrado. Amém, igreja? Então a gente precisa cuidar daquilo que nós temos dentro de nós. Nós não podemos brincar, fazer de qualquer jeito. A igreja não é um clube social, não é algo que eu venho me divertir, passar meu tempo. Aqui nós estamos com o pensamento sério, com o nosso pensamento, fazer a vontade de Deus, servir ao Senhor, renunciar o mundo e o pecado, para um dia, quando Ele abrir os céus e tocar a última trombeta, Ele venha para nos levar também para a sua glória. Então, o vaso, quem é o vaso? Qual é o perfume que nós carregamos? Espírito Santo. E Judas é quem nessa história? Diabo. Judas é aquele que quer estragar o perfume que está dentro de nós. Quem é que lembra do Raul Seixas? Raul Seixas. Tu lembra? Já ouviu? Eu quase, né? Eu bati. Eu estou com 30 anos, então eu bati na trave. Mas já ouvi muito. Raul Seixas tinha uma música chamada Mosca, vocês lembram? Eu sou a mosca que pousou em sua sombra. O Raul Seixas, as músicas dele tinham, eu não vou dizer mensagem subliminar como aquele negócio, sabe? Nossa, meu Deus do céu, se tocar de trás para frente, o diabo está falando, não. Mas ele tinha conteúdos a mais das músicas dele. Ele era muito conhecedor, por exemplo, da palavra, do ocultismo, de religiões, de matrizes africanas, islamismo. Ele conhecia tudo isso e ele jogava nas músicas dele. Há quem acredite que ele praticava o ocultismo, mas isso é só especulação, ninguém sabe, até por causa da época não tinha como saber, enfim. Mas as músicas dele tinham muito isso. Inclusive tem uma música dele, não sei se os irmãos vão lembrar, O Dia que a Terra Parou, é a transcrição do arrebatamento da igreja. Então ele tinha muito disso. Enfim, essa música, a mosca, eu sou a mosca que pousou em sua sopa, eu sou a mosca que veio para lhe abusar, enfim. Essa música, ela está retratando uma divindade que está na Bíblia, no Antigo Testamento. Baal, o Deus das moscas. Amém? Que Baal que a gente vê, Elias lutando contra os profetas de Baal, que Deus sempre falava, não adore Baal. Enfim, Baal, ou Baal-Zebub, que mais tarde a gente ouviu falar na Bíblia também, Beelzebub, Baal-Zebub. Baal-Zebub é Senhor das moscas. Por isso que quando Elias ele vai até os profetas de Baal, que a palavra Baal significa Senhor, ele está fazendo um jogo de palavras que no português a gente não entende muito bem, mas na raiz da língua original, da língua hebraica, dá-se a entender melhor. Porque ele chega para os profetas de Baal e o povo de Israel, tudo lá no Monte Carmelo, e ele chega falando o seguinte: hoje a gente vai ver quem de fato é o Senhor. Ele está fazendo um jogo de palavras. Por quê? Porque Baal significava Senhor. E o Senhor Todo-Poderoso, Deus, Adonai, Yahvé, também é Senhor. Então vamos ver quem de fato é o Senhor de verdade. Então, esse Baal, Deus da colheita, era o Senhor das moscas. Amém? Agora olha só, vai lá comigo. Deixa aí marcado João, mas vamos comigo rapidinho no livro de Eclesiastes, capítulo de número 10. Então nós estamos fazendo uma correlação, porque a Bíblia faz essa relação entre Baal-Zebub, o Senhor das moscas, com Satanás, que é Beelzebub. Amém? Então olha só, o que acontece se a gente deixar a mosca tocar no bom perfume que a gente tem? Eclesiastes, capítulo 10, versículo de número 1. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1.
Amém? Olha lá. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Então olha só, porque o escritor de Eclesiastes ele está fazendo uma correlação entre se alguém sem sabedoria, com o que a mosca faz, se ela cair no óleo do perfumador. Então ele está dizendo o seguinte: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, é aqui que a gente precisa. Então imagine o perfumador com os galões da essência do perfume, do produto que faz se transformar o perfume. E a gente sabe que essa essência pura, ela tem um cheiro forte, um cheiro muito forte. Quem aqui já pegou essências nas mãos ou chegou perto, tem um cheiro forte. A essência pura, ela é muito forte. Um cheiro que a gente tem muito característico é o cheiro de mirra, que é o cheiro que a gente sente quando a gente passa nas casas de artigos religiosos, artigos de macumba, de umbanda, candomblé, tem esse cheiro forte de mirra. Normalmente é porque eles passam mirra pura. Quando é essência é porque já está diluído. Mas a fragrância pura ela é muito forte. Então a mosca ela sente esse cheiro, porque o cheiro atrai a mosca. Ela atraída, ela vai querer pousar. Só que pousando, ela vai morrer lá dentro. É como se, não que se ela afogasse, mas ela fica presa. Presa, não conseguindo sair, uma hora ela vai morrer. Ela morrer lá. Uma pequena mosca vai feder aquele perfume. Amém? O que Judas está fazendo é querer estragar o perfume que Maria está derramando. Amém? O que o diabo quer? O diabo não quer que você perca o perfume que você tem, que você perca o Espírito Santo de Deus. Ele quer estragar o que está dentro de você. Não que ele possa estragar Deus, o Espírito Santo, mas ele pode estragar o que você tem do Espírito Santo de Deus. Amém? É por isso que a gente vê muita gente por aí que às vezes começou muito bem na igreja, seja pessoas que pregam, pastores, pastoras, começaram muito bem, mas terminaram muito entrando em heresias, em ideias deturpadas da Bíblia, em conhecimentos errados da palavra de Deus, porque receberam o perfume, mas deixaram a mosca usar e estragou. Amém? Eu vou dar só um exemplo, só um exemplo, tá? Porque eu não tenho muito tempo, eu só vou dar um exemplo. Um exemplo. Nós sabemos que o Espírito Santo é poder sobre as nossas vidas também, sim ou não? Sentimos a força do Espírito Santo, e quando sentimos esse poder, não corriqueiramente, mas em determinados momentos, porque o Espírito Santo está em nós 24 horas por dia, mas às vezes ele vem com poder, assim como ele veio na inauguração do templo, quando a glória dele desceu, todos que estavam lá caíram ao chão, se prostraram ao chão, porque a glória foi imensa. Isso às vezes acontece conosco. Esse é o poder de Deus, o peso da glória de Deus, e nós sentimos esse peso. Amém, igreja? Aí nos anos 90, cabeçado por um homem chamado Kennedy Reagan, que trouxe teologia da prosperidade, da confissão positiva. Ele trouxe também, sabe o que? A unção do riso. Amém, igreja? A unção do riso. Então ele chegava nas pessoas e, ao colocar as mãos assim, todo mundo caía fazendo o quê? Dando risada. E eles falavam que era o quê? Poder do Espírito Santo de Deus. Era uma unção nova, uma unção que Deus estava derramando, a unção do riso. Amém? O pessoal ficava gargalhando. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, o cara é o Coringa. Porque o Coringa do Batman, ele tinha o gás do riso. Ele jogava o gás nos outros, o pessoal ficava rindo até morrer. Rapaz, misericórdia. Então, você vê que há algo ali que foi o quê? Foi estragado. Um perfume estragado. Só que o problema de estragar o perfume é passar isso para os outros perfumes, amém?
Então nós temos o bom perfume de Deus, nós temos o bom perfume do Senhor, só que a mosca quer fazer o que, igreja? Pousar e estragar o que a gente tem. Porque veja só, se eu, pastor Leonardo, hoje, eu sair do mundo e ir para o mundo, virar um mundano, você vai me ouvir falar alguma coisa de Deus? Você vai dar valor, sim ou não? Não, só está no mundo, está fazendo um monte de coisa errada. Agora, se eu continuo aqui, mas começo a trazer coisas, eu vou dizer erradas, para você entender, mas coisas diferentes da palavra, será que as pessoas vão entender na hora, peraí, tem alguma coisa errada? Ou vão entender que aquilo é um conhecimento de Deus? Você está entendendo onde eu quero chegar? É muito mais fácil Satanás enganar alguém usando alguém de dentro do que usando alguém de fora. Então nós não podemos deixar Satanás estragar o perfume que o Senhor colocou dentro de nós. Amém? Então o vaso é quem? Nós. O perfume é quem? O Espírito Santo. E o diabo quer o quê? Estragar o que nós temos de Deus. Amém, Deus? Agora, voltando lá em João capítulo de número 12. João capítulo 12. Olha lá o que vai dizer o versículo de número 3. O finalzinho do versículo de número 3 diz assim, ó: e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Amém, igreja? Então olha só, ela está fazendo o que ela está fazendo, e agora toda a casa vai se encher com o cheiro do perfume. Quem aqui já quebrou sem querer um frasco de perfume? Você já aconteceu? Rapaz, fica um cheiro. Eu tenho um limite. Um negócio desse, só de pensar agora já consumo o nariz. Porque é um cheiro muito forte. Um perfume, e quando eu falo perfume, é perfume mesmo. A maioria do que a gente consegue comprar, porque o nosso dinheirinho é suado, mas é pouquinho, são essências. Então, já nesses perfumes que a gente compra por aí, o cheiro é forte. O perfume mesmo, puro, ele é muito forte. Tem um pessoal que sai tomando banho de perfume. Se toma banho com aquilo ali, fica ruim, fica até mal cheiroso, na verdade. Então, o perfume mesmo, aqui um pouquinho no pulso já era, porque ele é muito forte. Então, ela pega esse nardo puro, ela derrama na cabeça de Jesus, nos pés de Jesus, e aí toma conta de todo o ambiente. Amém, igreja? Agora lá, o vaso, nós somos os vasos, nós carregamos este perfume. Agora preste atenção, essa mulher vai jogar o perfume no corpo de quem? No corpo de quem? De Jesus. Amém? Agora preste atenção, quero fazer uma correlação agora com a igreja de Cristo. Por quê? Nós somos conhecidos como corpo de quem? A igreja é corpo de quem? Corpo de Cristo. Ou seja, o perfume que eu carrego, o perfume que você carrega precisa exalar aonde? No corpo de Cristo. Amém? Ou seja, o que eu tenho, vou usar aquilo que eu falei lá no começo. O que eu tenho, o que Deus me deu, o que Deus me entregou, o dom, o talento, a unção que Deus derramou sobre a minha vida, não é para ficar em mim, é para me exalar no próximo, é para me derramar no próximo. Por isso, só um vaso que decide se quebrar para ser usado na presença de Deus é um vaso que cumpre o seu propósito, um vaso que guarda, que retém o que ele tem. E eu entendo, tem muita gente que no começo, pastor, mas eu não sei como fazer, eu não sei se eu estou preparado. Tudo bem, mas um vaso que recebe o dom de Deus, que recebe a excelência do Senhor, que recebe a unção de Cristo e retém, está guardando aquilo que precisa ser derramado. E nós, como vasos de Deus, precisamos nos quebrar para deixar o exalar do Espírito Santo de Deus tomar o ambiente onde a gente estiver. Vocês acham que
comecei a pregar do jeito que eu prego hoje, que eu conversava do jeito que eu conversava hoje com todo mundo, irmãos, eu sou vergonhoso para mais de metro. Sou introvertido. Enquanto eu era só o filho do pastor, eu sentava no meu cantinho e eu não abria a boca para nada. Eu sempre tive muita vergonha, muita mesmo. De falar em público, então, misericórdia. De pregar a Bíblia, então, eu tremia, porque eu era filho do pastor. Vocês nunca vão entender isso. Vocês são filho do pastor, vocês nunca vão entender a pressão que é na família do pastor e dos filhos do pastor. Então, era muita pressão, mas eu ficava no meu cantinho. Hoje, se eu prego do jeito que eu prego, se eu falo do jeito que eu falo, se eu dialogo com as pessoas, primeiro, por fazer muito, claro, mas é a capacitação que Deus nos dá. Amém, né? Trazer uma mensagem, por exemplo, como eu trouxe domingo, que é uma palavra de exortação, de repreensão, irmão, eu nunca pensava. Um dia, se eu pregar isso daqui, é capaz do povo bater. Tinha medo, receio, mas deixei ser quebrado por Deus. E aí, quando eu fui quebrado, agora não me quebrei sozinho, porque o vaso primeiro se quebra sozinho, porque decidiu fazer as coisas sem oleiro, mas quando está na mão do oleiro, e aí decidi ele se quebrar para exalar o que está dentro, aí ele transparece a glória de Deus. Amém? Por isso que eu sempre digo, tudo que eu carrego de bom, tudo que eu levo de bom, a palavra que eu prego hoje para vocês, e a unção e a autoridade que possa estar sobre a minha vida, não é de mim, é de Deus. Não sou eu, é Deus. Se Deus sair da minha boca, se Deus sair da minha vida, eu não tenho mais nada, porque o que eu decidi exalar não é meu, mas é do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo falar assim, saiu, tá bom. Aí eu vou virar o pastor da unção do Rio, começar a fazer um monte de besteira aqui, para continuar. Por quê? Tudo que a gente carrega de bom vem do Espírito Santo de Deus, vem da glória do Senhor, vem da glória de Deus. Então, ela decide derramar no corpo de Jesus. Ela decide derramar. No texto de Mateus, no texto de Marcos, na cabeça. No texto de João, ele diz que ela também derramou aos pés do Senhor, aos pés de Jesus. Então, hoje, nós temos esta profundidade para nós. Nós temos esse entendimento para nós. Precisamos deixar o que nós carregamos de Cristo exalar por onde a gente estiver. Que a gente possa exalar o perfume. Sabe quando alguém chega perfumado do seu lado? Se você não conhece, você chega e você fala, rapaz, que perfume. Você conhece e fala, é você que está com esse perfume. Deixa o perfume do Espírito Santo que você carrega exalar por onde você estiver, meu irmão. Não tenha receio, não tenha vergonha. Leva mesmo, carrega mesmo, se perfume mesmo, seja perfumado mesmo. Amém? Eu lembro, e tem algumas coisas de roupa social assim que eu gosto, e que quase ninguém usa. De vez em quando, aqui mesmo eu já usei. Primeira coisa é lenço no bolso. Quase ninguém usa, é um negócio que o pessoal fala que é frescura. E eu gosto muito de suspensório. E são duas coisas que quase ninguém usa, mas que eu acho bonito e querendo ou não, acaba chamando a atenção. Porque são acessórios diferentes. Você vê alguém com lenço de bolsa, é algo diferente. Você vê alguém com suspensório, é algo diferente. E aí, vira e mexe, quando eu estou, alguém sempre nota. Ele fala, nossa, esses dias mesmo eu vim com suspensório, uma aqui da igreja, pastor, você gosta? Eu vou te dar uma música. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus que eu gosto, eu estou precisando mesmo. E é difícil achar uns bonitos. E os bonitos é bem caro. Então, o máximo que eu conseguir ganhar, eu vou dar glória a Deus. Então, as pessoas notam. Amém? Por quê? Porque é algo diferente. É algo que chama a atenção. Presta atenção. O mundo, todo mundo é igual. Todo mundo pensa igual. Todo mundo fala igual. Todo mundo age igual. É a gente que é diferente mesmo, meu irmão. E deixa transparecer a diferença de ser alguém que é pautado com a pauta do Rei do Céu.
Outra coisa que aconteceu comigo na escola, eu fiz um boné, isso a gente estava no Paraná ainda, eu fiz um boné, depois a gente veio para São Paulo, porque a minha ideia era começar um canal no YouTube só há 12 anos atrás. Era eu e mais dois meninos. E a gente teve uns conflitos de ideia lá e não deu certo. E aí eu nunca comecei esse trabalho em si, mas eu fiz um boné. E o boné estava escrito em inglês, The Gospel, significou evangelho. The Gospel. E aí o boné era muito bonito, era aquele boné de abarreta, grandão. Eu achava ele da hora. Eu gastei ele até o último, até o limite eu usei. E aí eu ia para a escola com ele. E aí com o boné. O que acontecia? Quando eu ia com o boné, sempre tinha alguém que olhava e falava: nossa, boné, você é da igreja, tarará. Beleza. Aí um dia eu encontrei uma moça da igreja, inclusive ela era da igreja que meu pai era pastor, que ela chegou e falou assim: nossa, você veio com esse boné e tal? Sim, boné. Eu expliquei para ela: nossa, mas você tem coragem. Por quê? Não, o boné da igreja, o pessoal falei, é melhor ainda. Eu falei comigo, melhor ainda, que pelo menos eu estou evangelizando. Amém? Mas olha só, como é que é? As pessoas aí do mundo, elas não têm medo de ser diferente. E ser diferente por um jeito ruim, por um jeito deturpado, para fazer o que pensa, o que sonha, o que planeja. Agora mesmo, amanhã, quinta-feira, é feriado. E aí vai ter a marcha para Jesus, sim ou não? Antes, a marcha para Jesus era na Paulista, vocês lembram? Aí na quinta-feira tinha marcha para Jesus e no sábado ou no domingo tinha parada gay. E eles estavam ali. Legal, não, teve aí a marcha dos crentes, agora a gente vai. E vai. Aí tem o carnaval e o pessoal vai tudo pelado. E não estão nem aí. Aí chega a gente crente, tem um perfume que exala um bom perfume e a gente fica o quê? Ah não, mas eu não sei o que lá. Não deixe exalar o bom perfume para onde você for, meu irmão, irmã. Estou dizendo para você ser um crente chato. Tudo você vai olhar e vai falar que é pecado, não sei o que lá. Não. Exala o bom perfume. Aonde você estiver, seja como Jesus disse que nós somos, sal da terra e luz do mundo. Amém? Aí a moça vai lá, Maria vai lá e faz o que ela faz. Ela está fazendo o que ela precisa fazer. Ela colocou no coração: eu vou derramar os pés de Jesus, vou fazer, está tudo certo, está tudo bem. Aí chega o que? O pessoal para fazer o quê? Questionar. Podia ter vendido para os pobres, não sei o que lá. Sempre tem essas pessoas para questionar o que a gente está fazendo. Só é engraçado que essas pessoas são sempre as pessoas que não fazem nada. É sempre esse pessoal que não faz nada. Só tem olhar para quê? Para questionar. Para que vai fazer isso? Para que vai fazer aquilo? Para que fazer aquilo outro? Essa pessoa não faz nada. Não faz nada, não cria nada, não faz nada diante de Deus, mas sempre tem um questionamento para aquilo que você faz com Deus. Estou falando alguém que chega e fala assim: não, cuidado com isso que você está fazendo, talvez não seja dessa forma. Não, pessoas que só vêm para questionar. Você já viu fulano de tal? Ora, desse jeito, misericórdia. Quantas vezes a gente pega pessoas mais simples, mas que se entregam para Cristo, sabe? Na hora do louvor, pode não louvar perfeitamente, mas louva que falta gritar, se entrega. Na hora da palavra, dá glória a Deus, dá aleluia. Na hora da oração, ora mesmo com vontade. Aí você tem: eu não sei para que isso, eu não sei para que fazer isso, para que tudo isso. A pessoa mesmo, na hora do louvor, não louva. Na hora da palavra, está olhando só para o teto. Na hora da oração, fica assim, achando que vai cair alguma vez. Não abre, não falar nada com Deus. Aí fica questionando a pessoa. Sempre vai ter alguém para questionar. Mas sabe o que eu acho maravilhoso da palavra de Deus? Sabe o que eu acho maravilhoso da palavra do Senhor? É que o Judas questiona. Fala para ela: por que você fez isso? O Judas questiona. Mas Jesus deu uma resposta na ponta da língua para Judas. Olha lá, Mateus 26, e aí eu termino para a gente orar. Mateus 26, olha a resposta que Jesus
Ele vai dar. Mateus 26, o versículo de número 12. Mateus 26, versículo 12. Tem gente se incomodando com o que ela está fazendo. E pode ser que tem gente. E aí agora não é uma crítica para quem está lá fora, é para a gente dentro da igreja. Aí tem gente que incomoda do jeito que você adora o Senhor, do jeito que você faz as coisas para Deus, que você se empenha para as coisas de Deus, que você se entrega para Deus. Aí tem sempre alguém para questionar, tem sempre alguém para falar. Mas olha o que Jesus diz, Mateus 26, versículo de número 12. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade lhe digo que aonde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém? Jesus está dizendo assim, deixa ela fazer, porque a atitude dela vai ecoar pelos 4 cantos da terra. Não é que Jesus estava certo? Está a gente aqui, 2025, falando do que ela fez aos pés do Senhor. Amém? Agora, sabe o que é interessante? Tem sempre alguém para questionar. E aqueles que questionam, mas não fazem nada. Aí Jesus disse assim, ó, o que ela está fazendo? Ela está fazendo para o dia do meu sepultamento. Aí a gente vai para o sepultamento de Jesus. Jesus morre na sexta-feira, amém? 3 horas da tarde a palavra fala que ele entrega o Espírito para o Senhor e ele morre. 3 horas da tarde, eles tinham 3 horas para tirar o corpo de Jesus, para sepultar e para, no caso, embalsamar o corpo de Jesus, limpar o corpo de Jesus. Só que não tinha tempo, porque às 6 horas da tarde começava o Shabat. Eles não podiam fazer mais nada até o domingo. Até o domingo não podiam fazer mais nada. Então não ia dar tempo de ir lá, pedir o corpo de Jesus, levar o corpo de Jesus, colocar. Eles só tiveram tempo de pedir o corpo de Jesus para Pilatos, tirar o corpo da cruz e colocar no sepulcro. Amém? Aí o que eles iam fazer? Passou o domingo, aí, passou o sábado, chegou o domingo, logo cedo a gente vai lá limpar o corpo de Jesus. Aí as mulheres estão indo limpar o corpo de Jesus. Só que quando elas chegam lá, o que aconteceu? A pedra está removida, o corpo de Jesus sumiu. Ou seja, elas chegaram tarde demais. E melhor, o mais incrível é, os discípulos que questionaram, Judas que questionou, tá? Já tinha morrido, já tinha tirado a própria vida. Ele mesmo não fez nada. E quem foi fazer fez tarde demais. Mas Maria fez na hora certa. Então passou a hora certa de fazer algo diante de Deus, exalar algum perfume, derramar a presença de Deus, deixar esse perfume invadir por onde estiver. É amanhã, é hoje, é agora. Que amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais para você pregar para aquela pessoa que você tem que pregar. Amanhã vai ser tarde demais, talvez, para sentir a presença de Deus. Não sabe se você vai estar aqui amanhã. O que a gente tem que fazer hoje, tem que fazer agora. Lembre da mensagem que eu preguei sobre ser um vaso disponível. Vaso disponível tem disponibilidade hoje e não amanhã. Por quê, pastor? Porque você é um vaso, carrega um bom perfume e precisa deixar esse perfume exalar para onde você estiver. Amém? Você pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor Jesus? Aleluia.